Meus irmãos, graça e a paz do Senhor, mais um vídeo aula aqui para o canal Ensino da Palavra. Grato a Deus pela sua audiência, grato a Deus por você estar aqui conosco. Quero convidar você para se tornar membro do nosso canal. Se inscreva aqui embaixo, só assim você vai adquirir a nossa série de PDF, nossas aulas e todas as aulas que a gente tem um compromisso de estar toda semana aqui trazendo esse vídeo aula para esclarecer algumas dúvidas concernente à lição dos adolescentes. Eu vou colocar aqui embaixo os PDF que eu tenho disponível para você. Tenho também a revista, todas as revistas da CPAD, marcador de Bíblia, esse manual do superintendente aqui, manual do superintendente de escola bíblica dominical. Ele vai te ensinar técnica para você, ensinar para você falar de forma atraente, te ajudar na tua classe aí, dependendo de qualquer classe que você esteja dando aula aí na sua EBD. Este manual aqui da CPAD é muito rico em detalhes, inclusive ele fala as origens da escola bíblica dominical, como tudo se originou. Começou lá na Inglaterra, através de um repórter que estava trabalhando, e ele ouviu o grito de criança lá embaixo. Ele teve então a brilhante ideia de fazer uma escola, e assim ele reuniu todas aquelas crianças que viviam na rua, e ali se começou a primeira escola dominical. Está falando tudinho aqui, está falando também a origem da escola dominical lá no Brasil, mas para você adquirir qualquer desses PDF, tenho também o de livro de apoio. Vou colocar aqui o livro de apoio que eu estou pegando base, é muito rico, esse é dessa PAD também, compreendendo as parábolas. Eu tenho aqui sobre as sementes. Você vai estar me solicitando, eu vou deixar o link do WhatsApp, está aqui embaixo na descrição. Desce aí e entra já diretamente para o WhatsApp. Você vai responder, você vai me pedir, quero PDF, mas para isso você tem que estar inscrito no nosso canal, curtindo, pelo menos interagindo conosco, que a gente vai te disponibilizar. É o único canal, um dos únicos canais que faz isso. Nenhum outro canal ele disponibiliza auxílio para professores. Aqui é o único que não cobra. Outros, na verdade, fazem por aí e acabam cobrando, né? Nada contra, cada um tem a sua maneira de ganhar. Aqui é tudo grátis. Você vai estar me ajudando e eu ajudando vocês, tá bom? Mais um vídeo aula. Quero aqui agradecer o carinho de todos, quero aqui agradecer pela audiência de todos. Queremos chegar aí esse mês numa base de 1000 inscritos em nosso canal. Alguém está me ligando aqui? Ok. Então, fique conosco depois da vinheta. Muito bem, olha aqui a lição de número 5 dos adolescentes. Lição de número 5, a lição é esse, que o reino de Deus e as sementes. Lembrando que nós já tivemos uma aula com quase igual este tema, por isso vale a pena ressaltar a lição de número 3, que fala o semeador e sua semente. Essa número 5 é o reino de Deus e suas sementes. Então não confunda o semeador e sua semente com o reino de Deus e suas sementes. São duas parábolas diferentes. Essa primeira parábola, a da lição 3, o semeador e sua semente, nós estudamos na aula passada. Ele está falando sobre Cristo que pregava a palavra e a semente, que é a palavra de Deus, e os 4 lugares onde a semente caiu, pode simbolizar os 4 tipos de corações de pessoas que recebem a palavra. Tem umas que dão produtividade, tem outras que não, e assim vai. Ela está relacionada ao quê? A quem prega a palavra e a palavra de Deus que é semeada, e os 4 lugares, os 4 cantos, os 4 lugares, os 4 corações que a pessoa recebe a palavra de Deus. Preste atenção, essa parábola, o reino de Deus e a semente, é muito diferente. Lembrando que foi só Marcos quem ressaltou, quem exauriu esta lição, esta parábola. Lucas, Mateus, eles não vão falar sobre a parábola do reino e suas sementes. Esta parábola do reino está voltada exatamente para o reino de Deus. Lembrando que reino de Deus pode ser conhecido ou entendido como o reino presente ou o reino futuro. Qual seria o reino presente? Aquilo que Paulo falou.
O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é paz, o reino presente é paz, alegria é justiça e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus presente, que Israel sempre orava e tinha esperança que esse reino chegasse. Por quê? Porque devido à consequência de Adão, do pecado, que veio o pecado para a humanidade, morte, dor, ele sempre teve essa esperança desse reino. E também esperança do reino futuro. Qual a esperança do reino futuro? De ir para o céu, e o principal deles, de Deus vir na terra, que no período do milênio vai acontecer isso, que o próprio Jesus vai descer na terra para governar por 1000 anos. É por isso que na oração do Pai Nosso ele diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele ensina para que nós venhamos orar, para que o reino de Deus venha sobre nós, voltado exatamente para isso, na segunda vinda de Cristo, para vir reinar com a sua igreja por 1000 anos aqui na terra, e vai ser um reino de paz, de alegria. Mas não é esse o assunto. Só para vocês relembrarem que o reino de Deus e suas sementes é a lição de hoje. Então, essa semente aqui que exclusivamente Marcos, só Marcos escreveu, inclusive alguns estudiosos afirmam que outros evangelistas ocultaram, porque era uma parábola considerada uma das parábolas mais enigmáticas. É muito difícil de ser entendida, na verdade, quando se compara ao reino de Deus. Mas, no entanto, o próprio Mateus ele chegou a falar sobre as sementes do joio e do trigo, mas não com essas palavras, o reino de Deus e suas sementes. Então é só Marcos que vai, uma peculiaridade de Marcos, do evangelista Marcos, é ele narrar esta parábola aqui, que é única. Por isso a importância de você entender esta parábola. A leitura bíblica é Marcos capítulo 4, versículo 26 até o versículo 34. A mensagem está em Romanos capítulo 4, versículo 26. Diz assim: Disse Jesus: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Tá bom? Olha, já está começando a falar de reino, já está começando a falar do reino de Deus. Ele vai fazer a comparação. Lembrando que parábola é exatamente isso, é colocar ao lado, é fazer comparação. Não entenda a parábola como ficção. Ficção é aquilo que você assiste em desenho, o monstro falando, é animal falando, pessoa soltando poder. Parábola não é isso, é ação, ela acontece. O Jesus usou um fato que é comparado com o que acontece em nossos dias. Então, hoje nós vamos estar falando exatamente do reino de Deus, tá bom? Vamos descobrir. Você sabe explicar com suas palavras o que é o reino de Deus? A primeira pergunta que você pode estar fazendo aí para a sua classe. Hoje vamos estudar sobre esse tema. Jesus contou muita história para explicar verdades profundas sobre o reino. A partir de 2 parábolas contadas por Jesus, abordaremos questões como o crescimento invisível, porém constante do reino, e seu início inexpressivo como um grão de mostarda e seu resultado no final. Vamos lá. Essa lição aqui ela vai citar por pelo menos essas duas questões, essas 2 parábolas, a do reino e a do grão de mostarda. Nós vamos entender mais a detalhe o que seria essa parábola, como foi que Jesus contou a parábola do reino e qual foi essa do grão de mostarda, que o grão de mostarda é um dos menores grãos de todos, que quando plantado ele cresce e se destaca como qualquer outro tipo de árvore. O ponto 1, o reino de Deus. Afinal de contas, o que é reino de Deus? Você já parou para pensar nisso? Olha, aqui vai explicar o que seria exatamente o reino de Deus. Olha aí, ó. O reino de Deus é intervenção divina na história da humanidade para cumprir os seus propósitos redentores. Tá bom? Então, vou repetir aí, ó. É a intervenção divina na história da humanidade para cumprir seu propósito redentor. O que é redenção? No Antigo Testamento, redenção é conhecido como a compra de um escravo. Então, Deus, ele sempre quis nos libertar da escravidão. Qual a escravidão? A escravidão da lei, a escravidão do pecado, né? Através que Adão trouxe
o pecado por causa de Adão que enferrujou a humanidade, Deus sempre teve o propósito redentor, de redenção, por isso que Ele vai enviar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, por remissão de nossos pecados, para nos libertar. Isso aqui é redenção, foi um plano de Deus, um propósito de Deus voltado para a redenção. Esse conceito nasceu na esperança judaica, olha aí, do Antigo Testamento, de uma oração divina que dava fim à presente era, marcado pelo pecado, dor, doença, atuação maligna. Olha aí, pecado, dor, doença, atuação maligna. Isso aqui são consequências do pecado de Adão. Então, quando Israel vivia sobre este jugo, ele sempre clamava, tinha oração, tinha esperança que um reino de Deus viesse ali tirar, e que não teria mais isso. E a igreja também tem essa esperança, a esperança da redenção. Lembrando que na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Ele nos redimiu do pecado, do jugo da lei. Isso é uma redenção, mas o nosso corpo ainda não passou pelo outro processo da redenção, que são duas redenções. A redenção que é do pecado, da espiritualidade, da lei, e existe a redenção da doença, da dor, de sofrimento, tá bom? Nosso corpo ainda não passou por isso. É por isso que, se você orar por uma pessoa enferma, a pessoa é curada, mas quem garante que aquela pessoa não vai ter outros tipos de doença? Por quê? Porque a enfermidade, ela faz parte do nosso corpo, ela faz parte desta matéria, e nós não fomos redimidos ainda, nem na cruz do Calvário. Quando a Bíblia diz, Isaías disse assim, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o artigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele está falando aqui, não é de doença física, ele está falando de doença espiritual. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, do pecado, está falando do pecado da humanidade, não está se referindo à doença. A primeira redenção, então, de fato, foi Jesus morrer por nós na cruz do Calvário, para redimir do pecado. Porém, da doença, da dor, de tudo isso, nós só vamos ser redimidos como sermos arrebatados, que Paulo disse, que nós seremos transformados num corpo incorruptível e subiremos com Deus nos ares. Só para você entender, para esclarecer para você essa dúvida. Ou seja, os judeus aguardam pelo fim, pois o fim também significa um novo começo. O início de uma nova história com Deus, o tempo do seu reinado. Assim podemos ver que o reino de Deus é tanto presente quanto futuro. Ao analisarmos o ensinamento de Jesus, fica evidente a existência de uma transição entre o reino que chegou e o reino que está por vir. Isso aqui é importante. Aprender o reino presente e o reino futuro. O reino presente é paz, justiça e alegria. Vamos aqui citar alguns versículos do reino presente. Lucas capítulo 17, versículo 21, Marcos 1, 14, Mateus 12, 28. E tem também o do futuro, o reino futuro. Que seria o reino futuro? Mateus 6, 10, 8, 11, Marcos capítulo 9, versículo 47, está falando sobre o reino futuro. Na tentativa de traduzir essa tensão, é que o teólogo fala que reino, como já em relação à sua instauração presente e ainda não em relação à sua consumação futura, por enquanto aguardamos pacientemente a esperança, a consumação desse reino, enchendo-nos da presença do Espírito Santo de Deus. É importante você se aprofundar e estudar aí sobre o reino presente e o reino futuro. E essa parábola, na verdade, do semeador e a semente, está falando, voltada mais para o reino presente. Ponto 2, o reino é como uma semente. Olha aqui o que é a parábola. Aqui. Vamos entender o que seria essa parábola. Jesus contou uma pequena parábola que narrava unicamente por Mateus. Foi aquilo que eu falei. Só é Marcos quem está definindo, só é Marcos quem está ensinando esse tipo de parábola. É a história do homem que lança semente sobre a terra, independente do seu esforço, acordou ou dormindo, ela brota e cresce. Quando menos espera, seus frutos estão maduros e pronto para a colheita. Aqui temos algumas lições importantes sobre o reino de Deus para aprender.
Jesus disse que com o reino de Deus também é assim, ao semear nos corações, misteriosamente e secretamente, ele vai crescendo e tomando forma, até que seus frutos sejam visíveis e abundantes, de maneira que, assim como o lavrador precisa recolher seus limites, precisamos também aprender e aceitar que somente Deus é quem tem o controle. Isso aqui é o que está ensinando o que seria a parábola comparada para os nossos dias, tá bom? Isso aqui aconteceu que um certo homem foi dormir, um lavrador estava plantando e foi dormir. Quando ele acordou, ele se espantou, a semente tinha crescido, a árvore já estava pronta. Isso aqui, de forma aplicativa, ela pode ser comparada pelas nossas vidas. Quem dá o crescimento não é nós, é Deus. Às vezes a gente olha para a pessoa, a gente está discipulando pessoa, até mesmo você, professor, que está dando aula aí na sua classe, você olha para o seu aluno e você diz, por que ele não cresce espiritualmente? Por que ele ainda não dá fruto? É porque não é você que dá o crescimento, não é você que rega, é o próprio Deus que vai dar o crescimento. O reino de Deus é assim, ó, nós somos apenas aqueles que lançam a semente e não temos o poder de fazê-lo crescer e frutificar no tempo que queremos, tá bom? Qual é a nossa função? Lançar semente, vamos pregar, vamos fazer a nossa parte, vamos dar aula, vamos se esforçar para dar o nosso melhor e sem se preocupar se a pessoa está crescendo. Não está, porque quem vai dar o crescimento, quem vai capacitar essa pessoa é o próprio Deus. Quem vai capacitar essa pessoa é o próprio Deus. Continuando, às vezes alguns dão resultado rápido e outros demoram. No entanto, é o Senhor Todo-Poderoso que tem o domínio sobre todo o processo. O próprio Cristo, ao falar sobre o papel do Espírito Santo, ele disse que ele é quem convence as pessoas do mundo e que ela tem uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo também, e julgando a Deus. Isso aqui é importante. Tem gente que pensa que é ela que convence a pessoa. Quem convence a pessoa do seu pecado é o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, que vai convencer a pessoa. Então, nosso dever, mais uma vez, não é de forçar ninguém, de forçar a barra. O nosso dever é pregar a palavra de Deus de forma coerente, de forma certa, para que a pessoa entenda. Basta isso, pregar a palavra. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha 14 anos, a minha irmã pregou uma palavra para mim, Mateus 24, sentou na cadeira para mim e começou a pregar para mim, e a partir daquele momento eu nunca mais fui a mesma pessoa, eu nunca mais me desviei. Eu disse, eu não quero ficar nesse mundo não, eu tenho que ir para a igreja. Eu procurei a igreja na mesma hora, aceitei Jesus e nunca mais me desviou por causa de uma palavra. Até hoje eu lembro como se fosse hoje aquela mensagem. Eu estou com 27 anos e desde meus 14 eu lembro aquela mensagem, linda mensagem que ela pregou para mim. Por quê? Porque uma palavra, uma semente ali, foi Deus que deu o crescimento. Ela não ficava ali me impressionando, tu vai para a igreja, tu tem que servir a Deus. Não, é Deus quem dá o crescimento. Graças a Deus hoje a gente dá fruta, a gente vai para a TV, prega para o povo. A gente tem um trabalho missionário na minha cidade aqui, de ir pela cidade, de porta em porta, pregando o evangelho. Dou aula na escola bíblica dominical também, estudo, dou aula, prego pelas igrejas. É fruto, cresceu, porque Deus é quem dá o crescimento na hora certa, no tempo certo e no tempo de Deus. Ponto 3, eu só estou dando um resumo aqui, bem resumido mesmo, para que vocês ali venham a ter, só pegando os pontos mais importantes. O ponto 3 é o crescimento do reino. Seguindo seus ensinamentos sobre o reino de Deus, Jesus lhe propõe outra parábola. Isso aqui é a segunda parte da parábola, é a segunda parábola, que é a segunda, que é do grão de mostarda. Essa é tão cativante como a anterior. Agora ele recorre à semente de mostarda, a menor das hortaliças das Palestinas naquela época. A mostarda, uma vez semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que passarinhos fazem ninho entre seus falhos, lá no versículo 32. Como é possível notar, a história de Jesus dá um destaque tanto ao tamanho inexpressivo da semente, quanto ao resultado que ela produz, pois assim como um minúsculo grão de mostarda é capaz de produzir um enorme absurdo com até
4 metros de altura. Assim também é o reino de Deus, que nos tempos oportunos haverá toda a sua grandeza efetivamente. O reino que teve um início pequeno, como uma semente de mostarda na Palestina com Jesus e os 12, logo começou a dar seus primeiros frutos em Atos dos Apóstolos. O reino de Deus, na verdade, ele começa ali com Jesus Cristo, o reino de Deus. Pode começar tanto com Cristo, assim como começou lá com os 12 filhos de Jacó. Perceba que os 12 filhos de Jacó são as 12 tribos descendentes de Abraão, e as 12 tribos se tornou ali o quê? Uma grande nação. Tanto é que o Senhor disse para Abraão, assim como são as estrelas do céu, assim será a sua descendência. São muitas. Assim também começou com Cristo Jesus. Olha ali, o reino de Deus começando com Cristo e os 12 apóstolos. E a partir dali o evangelho se expandiu de tal forma em Atos dos Apóstolos, conhecido como Atos do Espírito. Essa expansão é como se fosse o grão de mostarda comparado. É uma comparação aqui, Começou com Jesus e os 12, todo mundo olhava, não vai dar nada. É um grão de mostarda, não tem tamanho, não tem volume. Só que foi o que aconteceu. Quando Jesus ele subiu, foi assento ao céu, os discípulos de Jesus passaram a pregar o evangelho. E já o primeiro mensagem, a primeira exposição da palavra, depois de Atos 2, da descida do Espírito, Pedro, lá no cenáculo, ele ganha 3.000 almas, mas na frente ele vai ganhar 5.000 almas, a coisa vai correndo, até o versículo 17, são 38 anos, e em 38 anos os discípulos de Jesus conseguiram evangelizar toda a parte, toda a circunvizinha, toda a sua cidade, em 38 anos, Galiléia, Samaria, judeus, todo mundo foram alcançados pelo evangelho, de tão forte que eles estavam, e se tornou ali grandes povos. Aí chega o tempo do cisne, que é o ganso, do Martinho Lutero, chega o tempo desses homens, nossos pais, que sofreram pelo evangelho e foram queimados, sofreram perseguições por causa do evangelho. Foi o tempo que chegou até Danielberg Gunavini, que com Danielberg Gunavini vieram para Belém do Pará, se iniciou a Assembleia de Deus aqui no Brasil e se expandiu para todo o Brasil, e hoje nós somos números incontáveis evangélicos que cresceram. Foi um grão que começou pequeno e hoje dá fruto, e hoje é grande. Muito bem, eu já quero aqui te agradecer pela sua parceria, por você estar conosco, por você se fazer presente. Mais uma vez, curta, compartilhe, comente. Esse aqui é o nosso canal, é a nossa sala. Eu peço que Deus ele venha abençoar a sua vida. Você que é professor e aluno que está procurando essa aula, com certeza você está buscando conhecimento. Eu quero orar pela sua vida neste momento, para que Deus venha te abençoar. Senhor, meu Deus, abençoa cada professor, cada aluno, essa pessoa que está procurando conhecimento, que está procurando, Senhor, de alguma forma repassar algo a mais para os seus alunos, se esforçando. O Senhor tem visto o esforço dele. Abençoa esta pessoa, esse professor, este aluno, onde ele estiver, a cidade que estiver, não sei de onde ele está me assistindo. Eu abençoo a vida dele, capacita de uma forma poderosa, continua usando para que o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Até a próxima aula.